Graça e paz, amadas, amém? Hoje, o 14º dia com as mulheres da Bíblia. Vamos estar estudando e meditando sobre a personagem Raquel, com o tema O Perigo da Insatisfação. A palavra que vamos estar lendo hoje está lá em Gênesis, no capítulo 30, do verso 1 ao verso 8, amém? Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: Dá-me filhos, senão morrerei. Então Jacó se irou contra Raquel e disse: Acaso estou eu em lugar de Deus, que o teu ventre impedir de frutificar? Respondeu ela: Eis que Bila, minha serva, coabita com ela, para que dê à luz a filhos, e eu traga filhos ao meu colo por meio dela. Assim lhe deu Bila, sua serva, por mulher, e Jacó a possuiu. Bila concebeu e deu à luz a um filho a Jacó. Então disse Raquel: Deus me julgou e também me ouviu a voz, e me deu um filho, portanto lhe chamou Dan. Concebeu outra vez Bila, serva de Raquel, e deu à luz ao segundo filho a Jacó. Disse Raquel: Com grandes lutas tenho competido com a minha irmã, e lograrei prevalecer. Chamou-lhe, pois, Naphtali. Amém? Até aí. Depois, tendo a oportunidade, leiam a partir do capítulo 29, que conta toda a história, o capítulo 30, e no decorrer da história vocês vão conhecer essa história e cada desfecho dessa história. Amém? Raquel, cujo seu nome significava ovelha, ela foi pastora de ovelhas. Ela era filha de Labão, sobrinha de Rebeca. Raquel foi a esposa favorita e amada de Jacó. Ela foi mãe de José e mãe de Benjamim. E ela era irmã mais nova de Lia. E Raquel, como eu falei, ela era pastora de ovelhas e ela pastoreava o rebanho de seu pai Labão. E todos os dias ela levava esse rebanho até o poço para que bebesse água. Um dia qualquer, quando ela chegou naquele local, junto ao poço, estava ali Jacó, um moço chamado Jacó, que tinha vindo fugindo da casa de seu pai. E estava justamente à procura da casa do seu tio Labão, irmão da sua mãe Rebeca. E quando os pastores revelaram que aquela pastora de ovelhas que estava chegando com seu rebanho era Raquel, a filha de Labão, Jacó, ele abriu a boca do poço e deu de beber ao rebanho de Raquel. E feito isso, ele beijou a sua prima Raquel e chorou em alta voz. Após isso, Jacó contou para ela que era parente de seu pai, pois era filho de Rebeca. E ela ali, imediatamente, ela foi ali correndo anunciar e contar toda aquela história para o seu pai Labão, que ouvindo isso de sua filha, foi ao encontro de Jacó e o levou para sua casa. Jacó se apaixonou de imediato ali por Raquel, né? Então, ele começou ali a servir a Labão por 7 anos para que pudesse se casar com a sua filha mais nova. Passados 7 anos do seu trabalho, quando enfim Raquel pensa que vai se encontrar com seu noivo, ela ali foi enganada pelo pai, Jacó foi enganado pelo pai, e ao invés de Labão ele dar Raquel a Jacó, ele conduziu a filha mais velha, Lia. A gente fica imaginando ali a dor e a decepção ali de Raquel a ser enganada pelo seu próprio pai. E agora seu amado noivo havia se casado com a sua própria irmã. Não deve ter sido fácil, nada fácil para ela essa situação. Enfim, Jacó e Labão entraram em comum acordo ali para que Jacó o servisse mais 7 anos em troca de Raquel. E após ali uma semana, Jacó se casou também com Raquel. E agora ali estavam as duas irmãs casadas com o mesmo homem e a confusão começa a surgir no meio daquela família. E nessa história vamos ver algumas qualidades e defeitos que podemos ver e aprender a Raquel. Aprender a não cometer os mesmos erros e aprender com as qualidades dela, né? Raquel era dotada de grandes qualidades. Porém, como qualquer ser humano, ela também tinha os seus defeitos. E Raquel, as qualidades dela, a Bíblia descreve ela que ela era uma mulher formosa.
a Bíblia descreve ela ali, que ela era formosa, de aparência atraente. Provavelmente ela era parecida ali com sua tia Rebeca, que também era descrita com uma beleza, ela era muito bela, né? Pois quando Jacó ali colocou os olhos ali em Raquel, ele imediatamente se apaixonou por ela. Raquel, ela não tinha somente um rosto bonito, um corpo bonito, mas ela era uma mulher adorável. E Raquel também, ela era pastora de ovelhas. Raquel era uma moça trabalhadora, ela pastoreava o rebanho de seu pai Labão, levando para pastar, tratando os pequenos ferimentos. Ela levava para beber água e à noite levava para um local de abrigo, um lugar seguro. O serviço de uma pastora nessa idade era para desenvolver ali a disciplina, a responsabilidade e a independência quando chegasse o momento de se casar. E essa tarefa foi designada para Raquel, possivelmente por ela ser responsável e disposta para trabalhar, está sempre disposta para trabalhar. A gente vê também que Raquel era uma guerreira de oração. Raquel, na história, fala que Raquel era uma mulher estéril. E ser estéril naquele tempo era um sinal de desprezo, de vergonha, era considerado como se fosse uma maldição vinda de Deus. Por mais que Raquel fosse ali amada por Jacó, ela não aceitava aquela situação. E naquele tempo, todos sabemos que não existia como recorrer à medicina. E a única solução ali era pedir misericórdia a Deus através da oração. E Raquel, sem dúvida, foi uma guerreira de oração, que a Bíblia diz que Deus a ouviu e abriu a sua madre e tirou a sua vergonha. Vemos também que Raquel era uma mulher persistente. Essa qualidade de Raquel em ser persistente fez com que ela continuasse acreditando em um milagre. Raquel teve seus momentos, assim como Sara, tentando achar a solução para sua esterilidade, dando uma serva a Bila, como esposa ao seu esposo, para que através daquela relação fosse-lhe concedido um filho. Embora Bila concebeu o filho ali, Raquel não desistiu de buscar oração pedindo a Deus por um filho. E a gente vê que nessa história começou a ter muitas rivalidades ali entre as irmãs, rivalidade naquele lá, né? E ali a tristeza ali de Raquel da sua esterilidade foi intensificando pelo ciúme que ela sentia ali da sua irmã por dividir o esposo ali com sua irmã. E o desespero começou ali a penetrar ali no coração de Raquel. E começou ali, todas aquelas qualidades que ela tinha, através daquela competição, começou a vir os pontos negativos de Raquel, né? E vemos que ali os defeitos de Raquel foi que ela se tornou uma mulher muito invejosa. Nos tempos bíblicos ali, a maternidade era o principal papel das mulheres casadas. Os filhos eram vistos como a maior bênção e o principal objetivo de um casamento era trazer filhos ao mundo. E Raquel, pois estando nessa situação de esterilidade, não suportava ver a bênção de sua irmã. Para ela, era inaceitável aquela situação e seu coração começou a se encher de ódio e de terrível inveja. Raquel, ela se tornou uma mulher insegura. Sabemos que não é nada fácil conviver com uma mulher insegura de si mesma. É muito comum acontecerem desavenças, brigas e ciúmes por conta da insegurança. E Raquel tinha alguns motivos para ser insegura ali, mas nada justificava a sua inveja, a sua insegurança. Pois ela havia ali esperado 7 anos para se casar ali e no dia tão esperado, ela foi enganada por seu pai. Após ela ter passado esses graves vexame no meio de toda a família e vizinhança, quando enfim se casou, teve que enfrentar a decepção e a vergonha da esterilidade. Raquel tinha medo de não ser amada pelo seu esposo Jacó. Ela temia perdê-lo e com isso a insegurança tomava conta do seu coração. Outro ponto negativo de Raquel é que Raquel se tornou uma pessoa competitiva de uma forma tão doentia. Quando Raquel viu ali que Lia começou a gerar filhos e já tinha 4 filhos, ela decidiu ter filho por meio da sua serva.
E cada bebê que nascia de Bila era uma competição ali de Raquel, que era sem dúvida, aquela que era sem dúvida uma guerreira de oração, uma mulher amável, porém estava se tornando dura, rixosa, competitiva, e isso já era quase uma doença mental. E essas atitudes de Raquel e Lia foram tão intensas que replicou isso em ambos os filhos. Podemos ver isso claramente na história de José, filho mais velho de Raquel. Depois vocês dão uma lida ali. E a rivalidade, ela pode tornar o lar um ambiente de trabalho ou uma igreja lugares miseráveis. Quando pessoas competem entre si, em vez de trabalhar em equipe, a rivalidade ciumenta pode tirar nossa alegria quando conquistamos algo, ou até mesmo dilacerar uma família. Sempre que nos sentimos pressionadas a comparar nosso desempenho com o de outra pessoa, precisamos nos lembrar de que a opinião de Deus é a única que realmente importa. Quando nos concentramos em agradá-lo, já não sentimos mais a necessidade de marcar ponto, viver no mundo de competição, viver competindo com outras pessoas. Raquel, ali nós também vemos que essa mulher, ela não foi grata. Embora ela ali tivesse tudo, ela tinha o amor do esposo, ela tinha tudo, mas ela estava infeliz, ela era ingrata, ela queria aquilo que ela não tinha. Embora de forma errônea e precipitada, Raquel tivesse ali dado também a sua serva Bila ali para lhe gerar filhos, ela ainda não se contentava e ela queria gerar de seu próprio ventre. Até aí tudo bem. Porém, quando Deus resolve abrir a madre dela lhe dando um filho, Raquel, ao invés de agradecer, ela pediu outro filho. Assim que o filho nasceu, ela já estava ali, em vez de agradecer, ela já estava pedindo ali o Senhor outro filho. E a falta de gratidão nos afasta de Deus. E Raquel não queria mais filho ali, estava numa competição tão grande que ela não queria mais filho para amar ou cuidar. Ela queria ser superior ali à sua irmã. Nós vemos também que Raquel se tornou uma mulher desonesta. Ao se despedirem ali da casa do pai Labão, Raquel pegou os ídolos da casa de seu pai, ao qual não lhe pertencia, e escondeu e ocultou isso também de seu esposo. E alguns estudiosos acreditam que Raquel pode ter morrido precocemente por conta dessa situação. Houve ali uma maldição sobre a vida dela, né? E quais as lições que podemos aprender com Raquel? Aqui com Raquel, como Raquel era um símbolo, Raquel é um símbolo aqui de ser humano imperfeito, como nós. Ao longo de sua história, nós pensamos até em julgá-la. Porém, quando nos colocamos em seu lugar, nós conseguimos olhar mais fundo sua história e tirar grandes lições preciosas para nós. Nós somos seres humanos passíveis de pecar. Quando olhamos para a história de Raquel, de quem foi essa personagem bíblica, conseguimos enxergar mais defeitos do que qualidades boas. Porém, ao analisarmos toda a sua trajetória, nós percebemos o quanto ferida ela foi. Raquel era um ser humano comum, cresceu com um pai idólatra, enganador, ganancioso, e isso fez com que ela cometesse muitos erros. Ela nos ensina que somos miseráveis pecadores. Somente a graça e a misericórdia de Jesus é que pode nos salvar e nos alcançar, fazendo-nos novas criaturas. E nós sabemos muito bem que uma pessoa ferida, ela fere outras pessoas. Ela nunca está satisfeita com nada que ela tem. Ela nunca é grata por aquilo que Deus tem abençoado. Ela sempre quer mais, quer outras coisas. Deus abençoa ali a pessoa, mas a pessoa não olha, não é grato aquilo que tem, não está satisfeito, nunca está satisfeito com aquilo que tem. Não devemos deixar que a circunstância transforme a nossa essência. As circunstâncias ruins que a Raquel vivenciou ali a tornou uma pessoa amarga, competitiva, rixosa, ingrata. E ela era ali tão formosa e bela de aparência, porém toda a sua beleza se perdia com essas qualidades ruins. Que possamos aprender com Raquel a nunca deixar as circunstâncias ditarem quem somos nós ou transformarem o nosso bom caráter para um mau caráter.
Independente do que aconteça, que possamos nos manter equilibrados, acreditando que o nosso socorro ele virá somente do Senhor. E aprendemos ali também com ela que devemos se tornar pessoas gratas. Raquel não foi uma pessoa grata. Ela pedia tanto para conceber um filho, porém quando recebeu essa bênção, ao invés de agradecer-lhe como Ana fez, Raquel cometeu um grande pecado, sendo ingrata ao Senhor, pedindo-lhe outro filho. O Senhor até lhe concebeu outro filho, porém ali na hora do parto, Raquel morreu. Os historiadores dizem que Raquel morreu muito jovem. Não sabemos a idade correta ali que ela veio a morrer, a falecer. O que podemos afirmar é que ela não teve a alegria nem o prazer de criar seus 2 filhos, deixando órfãos de mãe. Portanto, agradeça ao Senhor em todo o tempo, por mais que não tenha tudo aquilo que o seu coração deseja. Quando somos gratos, nós atraímos o coração de Deus e, como consequência, suas bênçãos virão sobre a nossa casa, sobre a nossa vida e nossa família. E que nós venhamos fazer do nosso lar, que o nosso lar seja um lugar de bênção. Aprendemos aqui com Raquel que somos nós que definimos como será o nosso lar. Raquel fez ali com que sua casa se tornasse um campo minado pela competição e pela rivalidade. A traição cometida ali a José por seus irmãos é um exemplo muito claro de que nossas atitudes e comportamentos podem afetar a criação dos nossos filhos e possíveis gerações futuras. Portanto, para ter um lar abençoado, plante amor, uma boa comunicação, esteja sempre unido em todas as áreas de sua vida. Peça perdão, seja gentil, crie seus filhos no temor do Senhor. Fazendo isso, nós seremos mais felizes juntamente com a nossa família. E aqui nós aprendemos também que Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Percebemos na história de Raquel que Deus preservou e cumpriu as suas promessas. Jacó era filho de Isaque, neto de Abraão. Ele carrega uma promessa feita por Deus a seu avô e a seu pai. Embora houvesse toda essa turbulência, Deus é fiel para cumprir aquilo que promete. Quando olhamos para os 12 filhos de Jacó, vemos que foram eles que formaram as 12 tribos de Israel, dando sequência a promessas feitas por Deus aos seus antepassados. Sobretudo, não devemos olhar somente para circunstâncias desfavoráveis, e sim continuar acreditando que a promessa dele é fiel e vai se cumprir em nossas vidas. E essa história nos ensina que devemos ser felizes com aquilo que temos. Será que isso não tem repetido nos dias de hoje? O que aconteceu ali? Há mulheres que não são felizes com o que Deus dá, ou não têm paciência para esperar o que Ele tem para dar. Raquel era bonita e tinha amor do seu marido. Para ele não interessava se ela podia ter ou não filhos. Ele foi até o fim para tê-la como esposa. E isso era o que importava. Esse amor deveria preenchê-la. E o amor de Deus ali que deveria preenchê-la também. Ela tinha o amor de Deus, o amor do filho, mas ela por inveja. Mas a inveja, o desejo de ter mais e ser mais do que a sua irmã possuía. E ali, enfim, Raquel, ela não teve uma vida feliz como desejava e planejava, tendo um fim muito trágico. Ela não conseguiu aproveitar totalmente esse amor. A sua insatisfação que corroía ali impediu ela de desfrutar plenamente qualquer coisa e impediu outras pessoas de gostarem dela. Isso a isolou do mundo amargo e solitário, porque aquela família ali vivia em desunião. Não tinha aquela comunhão entre irmãs, entre os sobrinhos ali, vivia aquela competição, aquela contenda. E então ela morreu, deixando ali a irmã que ela tanto invejou em sua vida. E mesmo na morte, ela continuou sozinha. A pedido de Jacó, ele foi sepultado ao lado de Lia, na caverna de Macpela, junto a Abraão, Sara, Isaque e Rebeca. E Raquel, ela foi sepultada sozinha na caminhada ali, né? Ela foi sepultada sozinha. Será que a solidão, os conflitos nos nossos relacionamentos são consequência de um espírito inferior e insatisfeito?
Isso não vai mudar enquanto pensarmos que podemos encontrar satisfação em coisas materiais ou circunstâncias melhores. Raquel é a prova disso. A verdadeira satisfação só pode ser encontrada no Senhor. Ele é o único que satisfaz a sede da nossa alma e sacia a fome com coisas boas. Ele nos diz para nos contentarmos com aquilo que temos, pois embora a circunstância da vida mude todos os dias, Ele é imutável e Ele sempre estará conosco. Conforme aumentar o nosso conhecimento pelo estudo da palavra de Deus, pela oração em sua presença, encontraremos mais paz e mais satisfação dentro de nós. A nossa satisfação só vai ser encontrada no Senhor, não em pessoas, não em coisas, mas no Senhor. Então seremos capazes de receber com gratidão aquilo que Ele nos dá e ao mesmo tempo agradecer por aquilo que Ele não nos dá, confiantes de que os caminhos dele são perfeitos, e seremos capazes de mudar aquilo que não pode ser mudado, ou então aceitarmos alegremente aquilo que não pode ser mudado, tendo a certeza de que é parte do seu plano perfeito para nos levar à maturidade em Cristo. Vale a pena confiar em Deus, vale a pena esperar nele, por pior que sejam os nossos sentimentos, por mais difícil que seja o que Deus nos pedir, por mais complexo que seja esperar o tempo divino, faça aquilo que venhamos fazer aquilo que Deus nos pede. Vai chegar um tempo em que as coisas começarão a mudar. Vai chegar um tempo em que Deus se lembrará de nós. E quando a atenção de Deus se voltar para a nossa vida, é o momento que verdadeiramente a nossa vida será mudada. Acredite, que venhamos confiar nele, porque ele nunca nos abandonará e jamais nos esquecerá. Assim como ele cuidou ali de Raquel, dando os seus 2 filhos, ele também cuidará de nós, que também somos filhas, que os nossos corações haja mais gratidão e menos ingratidão, que sejamos mais gratos que ingratos, que haja mais contentamento que perturbadora insatisfação, que possamos confiar no Senhor e nas nossas vidas, tudo que nós necessitamos, Ele nos dará. Que no dia de hoje nós venhamos exercitar a gratidão e o contentamento em nossas vidas. Amém? Eterno Deus, soberano Pai, nós agradecemos ao Senhor por esse dia, pela vida, pelo ar que respiramos. Pedimos ao Senhor perdão pelas nossas falhas, pelas nossas fraquezas. Pedimos ao Senhor que venha nos revestir com toda a tua armadura, desde o alto da cabeça até a planta dos pés, ó Pai, em nome de Jesus, Pai. Que hoje, Pai, no dia de hoje, nós venhamos ser mais gratos a Ti, que venhamos ter mais contentamento, aquilo que o Senhor tem nos abençoado, tem nos dado, que não venhamos olhar por aquilo que nos falta, mas aquilo pelo que o Senhor tem nos dado, por aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, que não venhamos ser pessoas ingratas, pessoas insatisfeitas, ó Pai, em nome de Jesus. Senhor, aumente a nossa fé, faça com que nós venhamos confiar em Ti e sabermos que o Senhor está sempre no controle de nossas vidas, que não importa o que venha nos acontecer, pois sabemos que Tu tens um plano maravilhoso para nossas vidas, que em momento algum da nossa vida, ó Pai, que nós venhamos Te decepcionar, Senhor, e que nós venhamos atingir a posição de mulher segundo o Teu coração, Pai, com gratidão e satisfação em nosso coração, Pai, em nome de Jesus. Amém.